Oi, gente! Eu estou aqui com essa presença ilustre que é a Renier do canal Palavras Radiativas. Ela tá aqui participando mais uma vez no canal. Amiga, se apresente aí pro pessoal. Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Renier, mas você pode chamar de Rê, que é mais fácil, menos complicado. E hoje eu tô aqui pra fazer mais uma collab com a Paty. Tô muito empolgada pelo resultado desse vídeo. Obrigada pelo convite, amiga. Eu fico feliz de gravar mais uma vez com você. Então já tem um vídeo aqui no canal que nós gravamos juntas. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, na caixa de descrição também, caso vocês não tenham visto esse vídeo. Lá no canal dela também tem vídeo comigo, que daquela outra vez, e agora também vai sair um vídeo lá no canal dela. Então vejam todos os vídeos, curtam, que vai ser ótimo. Hoje nós vamos falar de livros muito bons, só que a gente acabou não favoritando na época que a gente leu, mas hoje, pensando bem nesses livros, foram livros que marcaram muito a nossa vida de leitor, ou a gente lembra muito bem da história e que, pensando bem, poderia ser um livro favorito por conta disso. O que você acha disso? Acontece bastante com você, Rê? Acontece muito comigo porque eu sou muito chata pra dar favorito num livro, sabe? Pra ele ser favoritado, ele tem que... Pra mim, né? O livro tem que, além de ser um bom livro, ele tem que mexer muito comigo, sabe? Ter essa relação muito, sei lá, de trazer sentimentos, você ficar naquela loucura. E esses livros que eu separei, eles são assim, sabe? São livros que eu gostei muito, que são ótimas histórias, que trazem temas e personagens maravilhosos, mas que ficou faltando essa faíscazinha, sabe? De acender o coração pra eu chegar a dar o favoritado. E eu acho que várias pessoas devem ter também livros aí que amaram e que não chegaram a favoritar, mas que ainda assim recomendam bastante. No meu caso, eu tinha vários livros assim, mas daí eu pensei, quais que eu vou escolher? Daí eu escolhi alguns que na época não me veio essa faísca que você falou. Na época que eu li, eu terminei a leitura, tinha alguma coisa assim que eu não gostei, não foi legal na experiência, mas hoje, quando eu lembro, eu tenho vontade de ir lá e colocar como favorito. Então eu filtrei mais assim, porque eu acho que eu tô pensando em colocar eles como favoritos. Tem um até que eu já coloquei esses tempos, que eu vou contar melhor pra vocês. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. E também faça parte do clubinho de membros, que é outra forma de você ajudar com o meu trabalho também. Você pode participar de uma leitura coletiva que a gente faz todo mês. Também vão lá conhecer o canal da Rê, caso você ainda não conheça também. Eu vou começar com um livro que, na época que eu li, eu não me conectei assim tanto com a história, porque ele é um livro muito, muito famoso desse autor, as pessoas favoritam muito ele, mas eu acho que eu fui com tanta expectativa que na hora, assim, não superou as minhas expectativas. Só que hoje, quando eu lembro da história, eu lembro de cada detalhe das sensações que eu tinha, porque eu senti muito medo lendo O Iluminado, do Stephen King. Esse livro aqui, eu dei 4 estrelas pra ele, ele acabou não sendo um dos meus favoritos do autor, mas quando eu vou recomendar assim livros do autor pra alguém, eu falo, é bom você ler os famosos dele pra você ver mais ou menos como que é o estilo de escrita. E daí quando eu vou contar do Iluminado, me dá uma sensação diferente, como se assim ele não fosse 4 estrelas e sim um livro favorito, porque eu lembro de cada detalhezinho, eu senti medo, e no final da leitura eu fiquei assim, nossa, que legal. Eu não era acostumada a ler livros de terror, e esse foi um livro que me tirou da zona de conforto e que eu acabei gostando, então eu acho que ele pode ser sim considerado um favorito e que me marcou muito. Eu li esse livro ano passado e eu passei também uns medinhos lendo ele. As cenas do quarto são as cenas assim que me deixaram com muito medo. Eu lembro de uma cena do elevador que eu fiquei horrorizada. E o pior foi que no dia que eu tava lendo, eu li metade dele durante uma live. Eu tava aqui no escritório, tava numa época meio fria, e aí a minha estante que começava a estalar, eu ficava, meu Deus, já tem os barulhos do livro, aí agora tem os barulhos da minha estante, eu fiquei assustada. Mas ele também é um livro que eu dei 4 estrelas, eu não cheguei a favoritar, não. Mas realmente, é um dos ícones do autor, assim, esse livro, né? E eu achei que ele acaba se tornando uma leitura memorável, né? Você pode não sentir aquilo depois que você termina o livro, mas você vai passar dias pensando e tendo medo ainda do livro
vários dias. Não, eu acho legal também que é esse sentimento que você tem quando você fala do livro pra outra pessoa, né? Que mostra que não foi um livro qualquer, ele teve um significado, um impacto ali na sua vida de leitor, pela forma como você recomenda ele pra outras pessoas, né? Isso é bem legal também. Agora é minha vez? Isso. É minha vez? Então tá bom. Eu vou falar de um livro, começar falando de um que eu li bem recente, foi a última leitura coletiva lá com os apoiadores do meu canal, e foi O Jardim Secreto. Esse livro é muito gracinha, ele é muito fofo. Eu nunca tinha lido ele, só tinha visto antes adaptações ou parte da adaptação, porque quando eu fui assistir o filme eu percebi que eu não tinha realmente ainda assistido ele todo. E esse foi um livro que pegou desprevenido ao mesmo tempo que não foi tanta surpresa. Eu não sei como explicar. Eu tinha a ideia de que seria um livro bem fofo, um livro bem infantil mesmo, porque ele é um clássico infanto-juvenil, mas eu não sei, tinha alguma coisa no começo desse livro que tava me dando uma sensação de que eu não fosse gostar dele. Porque a gente tem aqui no começo do livro a protagonista, que é uma criança, ela é muito mal educada. Ela foi criada na Índia e ela não tinha contato social com as pessoas, ela só tinha contato social realmente com as pessoas que trabalhavam dentro da casa. E era um relacionamento muito tóxico, porque ela era super violenta e mal educada com essas pessoas. Então quando eu comecei a ler esse livro eu pensei que eu não fosse gostar. Mas, cara, eu fui lendo e a gente vai vendo o crescimento da protagonista conforme o livro vai se desenvolvendo. E, me ganhou. Eu gostei muito do livro. É mais pela trajetória dela, também por todo esse teor de infância numa casa antiga, descobrir um jardim secreto. Eu gostei muito do livro. Eu só fiquei muito na dúvida, depois que eu acabei, se eu iria favoritar ele ou não. Mas toda vez que eu paro pra pensar nele, eu tenho essa sensação muito... Não sei se é lúdica, mas é como se você se lembrasse da sua infância na casa da sua avó. Alguma coisa assim, sabe? Esse sentimento de lembrança gostosa. Então eu acho que esse livro, talvez, com o passar do tempo, ele cresça pra se tornar um favorito, porque ele foi lido bem recente, eu terminei ele no mês passado. Então eu acho que é muito possível que, sei lá, metade do ano, depois que eu já tenha sentado a leitura e as ideias, né, sobre ele acabe se tornando um favorito. Mas eu dei 5 estrelas pra ele, eu só não cheguei a favoritar. Mas eu acredito que ele tenha potencial pra crescer e se tornar um favorito daqui a um tempo também. Deixa eu te contar que esse livro quase saiu na minha lista também. Ah, é? Porque eu também dei 5 estrelas, mas eu não favoritei, mas eu também penso da mesma forma que você. E daí eu li A Princesinha, que é da mesma autora, faz pouco tempo, e daí eu fiquei me lembrando muito do Jardim Secreto e me veio tudo na cabeça de novo. Mas... aquele livro era um favorito, eu acho. E entre os dois, você prefere algum ou você gostou dos dois igual? Eu acho que eu gostei mais da Princesinha, assim, ele me comoveu mais, assim. Entendi. Mas daí, mas ele tem bastante semelhança com o Jardim Secreto. E eu só não coloquei ele na lista porque eu tinha que escolher 5 aqui, que a gente combinou de escolher 5, senão ele tinha entrado também. Já pensou? 2 vezes falando do mesmo livro? Tá, agora eu escolhi um romance, que é o livro Vem Comigo. Esse livro aqui, ele ficou muito assim na minha cabeça depois que eu terminei a leitura. E sempre quando eu indico romances favoritos de personagens adultos, casados, esse livro me vem sempre na cabeça, eu sempre recomendo ele. Então ele tem que ser um favorito. Só que daí eu dei 4 estrelas pra ele. Eu não lembro por que eu dei 4 estrelas. Porque sempre quando eu lembro da história, assim, eu gosto muito do que eu lembro. Então memória eu não afetiva. Lembro... Isso, eu não lembro por que eu tirei 1 estrela. Não sei por que ele foi 4. Mas ele conta a história de uma mulher que ela perdeu o bebê e daí ela tá em depressão e ela tá bem mal, não sai de casa. E o casamento dela também, assim, tá acabando. Daí o marido dela dá a sugestão deles irem viajar pra lugares que eles sempre quiseram viajar. Eles tinham um potinho das viagens. E eles sorteiam 3 lugares pra eles irem viajar. Então ele é uma história, assim, de recomeço, né? Que ela vai sair dessa depressão, superar esse momento aí bem triste na vida dela, ver, assim, essa situação do casamento e tal. Mas o que mais me pegou, assim, é uma reviravolta que tem no livro, que é sensacional essa reviravolta. Reviravoltas sempre entregam. Nossa, me tocou muito, muito, muito fundo. Então eu recomendo muito esse livro sempre quando me pedem um romance, um drama, assim, de adulto, de pessoas que já estão casadas há um tempo. Esse livro, assim, é muito, muito bom. Não sei se você já leu ele. Muito também. Não, nunca li, mas eu já vi várias pessoas recomendando esse livro. Eu nunca li. Você vai amar. E eu não dava nada pra ele, com essa carta aqui, ó, de férias meio... com ex aqui. É a mulher saindo do mar aqui. Eu não dava nada pra ele, mas eu peguei, vou dar uma chance. E, nossa,
totalmente me surpreendeu. Ainda bem, então, né, que deu a chance. Bom, vou falar agora de um suspense. Romance policial, investigativo aí, olha. Flores Partidas. Ah, que a gente já leu leu, juntas. Né, Paty? Nós lemos juntas. Você leu comigo, é verdade. Uhum. Gente, esse livro, ele foi um soco no meio da minha cara. Eu acho que de todo mundo que leu, assim, a gente ficou realmente falando sobre esse livro. E até gente que não leu junto com a gente na leitura coletiva e tal, veio depois falar, né? Nossa, eu também li esse livro, eu fiquei chocada. Esse é um livro muito violento, né? Ele é um romance policial que foca no desaparecimento de jovens garotas, que tem mais ou menos ali um padrão, né? Físico e tal. Só que o livro, ele não fica só nesses desaparecimentos, porque aqui a gente tem uma moça que desapareceu anos no passado, e daí a gente vai sabendo um pouco mais sobre esse desaparecimento pelo diário do pai dela, que escreve como se fosse cartas pra ela, e a gente também tem as narrativas de duas mulheres que são irmãs e que meio que, assim, não se falam, né, não tem um relacionamento muito bom, mas logo no começo do livro, o marido de uma dessas irmãs vai acabar sendo assassinado, e daí, junto com esse assassinato, começa a surgir várias revelações envolvendo atividades com as quais esse cara tava ali relacionado, e também outras informações que a gente vai tendo relacionado ao desaparecimento dessa garota, a qual é a relação dessas duas irmãs com tudo isso que tá sendo revelado. E esse livro, eu lembro que o que me deixou muito surpreendida é porque geralmente nas receitas, entre aspas, assim, dos romances policiais, a gente tem, digamos assim, a verdade sendo revelada no final do livro, né? Quem foi que tava cometendo os crimes, por quê, né? Aquela coisa, culpado e motivação. Só que nesse livro, tudo isso é revelado no meio do livro. Quando eu li, eu fiquei, meu Deus, e agora? Tem mais 200 páginas pra acabar esse livro? O que que vai ter pra descobrir nesse livro? E foi com isso que a Karin Slaughter me mostrou que ela é uma grande escritora, porque mesmo você já sabendo tudo que acontece, tudo que, né, que tinha pra se descobrir do livro, ela ainda assim entrega um final de livro muito eletrizante, que deixa a gente muito nervoso, muito ansioso pra, enfim, né, ficar nessa loucura de querer descobrir logo como que vai acabar o livro. Então esse livro se mostrou pra mim uma ótima leitura, uma experiência incrível. Eu não cheguei a favoritar ele, eu dei 5 estrelas. Desse projeto de leitura de thriller que eu fiz ano passado, que a gente leu foi um projeto só de thrillers que a gente leu por 6 meses, né? Esse aqui foi o melhor de todos que eu li, só que eu não cheguei a favoritar, olha só que curioso. Então eu acho que eu preciso começar a rever a minha nota, não a minha nota, né? O meu sentimento de favorito ou não com esse livro, porque eu acho que ele realmente é um dos melhores que eu li nos últimos tempos. Eu também gostei muito desse livro quando eu li, a gente surtou com as reviravoltas. Nossa, e era um livro tenso, igual você falou, depois que ele revela as coisas, você só fica apreensivo o resto da leitura, era muito bom. Sim. E eu dei 5 estrelas também, eu não lembro se eu favoritei, mas se eu não favoritei, acho que mais foi por conta de ser um livro pesado e tal. É, assim. Ele é bem violento, né? Ele tem umas cenas bem gráficas, assim, explícitas, violentas. Mas é um dos melhores thrillers que eu já li também, assim, se for parar pra ver. Eu acho que também, não sei, né, favoritar um livro violento é um tanto estranho. Talvez eu acho que só por um livro muito disso. bem escrito, né? Então. E foi o único livro dela que eu li até agora. Eu tenho vários outros aqui na estante, quero também desencalhar aí ao longo do ano, porque a mulher mostrou para o que veio, viu? Ela entregou. Agora eu vou mostrar pra vocês um livro do John Boyne. Ele é um livro pouco conhecido e ele me tocou de uma forma, assim, incrível, que é As Fúrias Invisíveis do Coração. Ele conta a história de um homem, desde quando ele tava na barriga da mãe dele, porque vai contar a história da mãe dele quando tava grávida, até a velhice dele. Vai pulando a narrativa, acho que de 3 em 3 anos, eu não lembro. Ela vai dando uns pulos, assim, nas partes do livro. E vai pegando o cenário da época, a Irlanda, desde os anos 40. E ele é um homem gay, então ele tava num lugar e numa época muito difícil pra ser quem ele era, e daí você vê várias resoluções a respeito disso, envolvendo questões religiosas. Já começa o livro com questões da mãe dele ser uma mãe solteira, que não quer revelar quem é o pai e tal, e daí depois todas as questões religiosas, de ser uma comunidade pequena, e depois quando ele vai crescendo, o fato dele esconder a sua sexualidade. Também pega a época da AIDS aqui no livro, que foi a minha parte favorita, assim, foi incrível a forma que o autor abordou essa época aqui no livro. E daí eu não tinha favoritado o livro na época que eu li, porque você passa muita raiva com o personagem, porque ele não é um personagem perfeito, ele erra muito, ele faz muita burrice, ele faz muita coisa que você não aprova e você sente muita raiva do personagem durante o livro todo. E daí na época, assim,
eu fiquei com raiva dele e eu acho que eu dei só 4 estrelas. Mas depois eu fiquei pensando, mas essa era a ideia do livro, né? Tipo, não trazer um personagem perfeito e tal. Você não precisava se apegar tanto a ele, mas você se apega muito à história, porque ela é muito bem escrita, muito bem construída. Então ele é um livro muito marcante pra mim. Eu lembro que eu só tinha visto o GF falando dele, e quando eu li, assim, ele me surpreendeu muito, atendeu muito as minhas expectativas. E hoje eu até mudei a minha nota, eu coloquei 5 estrelas favorito, porque sem condições, gente. Essa história aqui é vívida, assim, ó, na minha cabeça, porque ela me trouxe, assim, muitas emoções, e é muito, muito bom esse livro, eu recomendo. Nossa, esse eu não conhecia. Eu tenho... Eu já li o Menino do Pijama Listrado, e eu tenho aqui na estante o Garoto do Convés, eu acho, que é do mesmo autor. Mas eu também não li ainda. Ele escreve bastante livros com crianças, e esse daqui já é um livro com um personagem adulto. Então eu tenho a impressão também de que ele escreve muito romance de época, né? Tipo, década de 40, pega essa década de guerra, né? Da guerra, assim. Isso. E esse livro é muito bom. Se vocês querem um livro do John Boyne que não seja com crianças, deem uma chance pra esse. Vou procurar porque eu não conhecia. Bom, eu vou pegar mais um livro que agora é romance, tá? Um livro mais tranquilo, que eu amei. Nossa, eu amei esse livro. Tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre ele. Ele foi um livro que me mostrou uma outra face, que os romances podem ter uma outra face, diferente desse padrão que a gente tem visto aí nos últimos tempos. E eu vou pegar aqui com... Eu tô com o livro do Intrínsecos, é esse aqui, ó. Susan Não Quer Saber do Amor. Esse livro tem como foco uma protagonista feminina que ela tem 40 anos, né? Ela já tá nessa faixa etária aí, digamos, mais velha do que as faixas etárias que a gente encontra nos livros de romance contemporâneo, né? Que é geralmente as mulheres na faixa dos 20 e poucos, 30 e poucos anos. E aqui a autora traz essa protagonista com uma idade, digamos, entre aspas, assim, avançada, né? Pros padrões de romance que a gente tem com mais frequência. E ela vai mostrar uma protagonista que ela é completamente fora dos padrões. Tipo, não só com a sua idade, mas também com a sua personalidade. Inclusive, o título do livro no original é Cactus, o que pra mim faz muito mais sentido porque tem muito mais a ver com a protagonista. Porque quando você conhece ela, você percebe que não só ela é uma mulher que adora cultivar cactos, como ela tem muito essa essência de um cacto, sabe? Essa coisa espinhenta, que tem uma personalidade que não é amável. Ela não tá preocupada em ser amável, em te fazer gostar dela, em te fazer, sei lá, em se importar com o que as outras pessoas vão pensar dela, sabe? Porque ela tá muito de boa com quem ela é, ela não tem necessidade de sentir aprovação de ninguém, e ela vive muito bem assim, sabe? Ela não precisa, sei lá, ser aprovada pelas pessoas, por isso, inclusive, ela tá solteira, né? Ela tem ali um relacionamento que é um relacionamento de... não é bem de conveniência, é tipo um acordo, sabe? Tipo, ela se relaciona com o cara na hora que eles combinam, né? Tá bom para os dois, então a hora que eles querem eles se encontram, quando não quer também tá tudo bem. E então é uma personagem que tem uma personalidade, um estilo de vida muito fora do convencional, por isso pode causar muito estranhamento em muitas pessoas, mas que também vem pra mostrar que nós mulheres, a gente não precisa ser, sabe, os docinhos de coco. A gente pode ter a nossa personalidade sem ter medo de estar sendo grossa com as outras pessoas, porque você tá dando a sua opinião sincera, ou você tá sendo você mesma, sabe? Claro que nada que vá ofender as outras pessoas, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas que você ter a sua liberdade de se expressar quem você é, sem se importar se a outra pessoa vai estar achando você uma pessoa grossa, rude ou coisa do tipo, porque a Susan não tá nem aí. E eu amei, eu queria ser muito como a Susan. Queria ser mais como a Susan, sabe? Tocar o dane-se assim e falar, pensa o que você quiser de mim. Eu amei por causa disso, mas eu não cheguei a favoritar o livro, mas eu dei 5 estrelas. Eu ainda não li esse, eu tenho ele aqui. Eu tô adiando essa leitura agora, fiquei com vontade de ler. Ele é bem bom, agora... gostei bastante dele, porque ele é muito diferente. Talvez eu me identifique um pouquinho com ela, pelo que você contou ali da personagem. Agora, gente, os últimos 2 livros que eu selecionei são clássicos. E o primeiro é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro aqui, quando eu li, eu não tinha o costume de ler livros mais antigos, livros clássicos. E daí, eu acho que eu não percebi tanto a importância que esse livro tem. E hoje, quando eu lembro da história, a história ainda é bem marcante pra mim. E eu vejo o quanto ele foi incrível, o quanto essa história, assim, é maravilhosa por todo o cenário aqui que ele passa, e principalmente por ser uma mulher e a luta dela, a história da Célia aqui nesse livro é muito interessante, porque até no começo a escrita do livro ela é bem diferente, bem rústica, porque é em forma de cartas o livro, e daí ela escreve da forma que ela fala,
fala, e ela tem uma fala meio do interior, que ela fala errado, várias palavras, e daí você vai lendo assim, no começo você estranha muito, eu acho que até por isso, assim, eu não me atentei tanto a esses detalhes no começo da leitura, e daí ela tá saindo de um casamento que não tá dando certo. Nessa época aqui que o livro passa, eu até nem lembro eu não lembro direito. 40 ou é 20? No período de 1900 a 1940. Isso. Ela era analfabeta e ela sofreu muito também na infância dela com o pai dela, e depois ela passa as mesmas coisas com o marido dela. Então é uma mulher que vai em busca de felicidade, digamos, esse livro assim. E ela é uma mulher negra também, e é incrível a importância desse livro. Quando eu paro pra lembrar de tudo que eu li nele, é muito marcante ainda pra mim, fazendo muito tempo que eu li, já faz, eu acho que mais de 6 anos que eu li, então eu acho que ele merece ser um favorito também. Eu favoritei esse livro, ele é maravilhoso. Favoritei. Eu acho que eu só não favoritei porque eu li ele em 2015, faz muito tempo, e na época eu tava começando a ler mais fantasia, mais livro farofa e tal, tava então em acho que eu não outra dei... Isso, eu tava em outra vibe, então eu não dei tanta bola pra esse livro, não dei o valor que ele merecia, sabe, durante a leitura, mas ainda bem que ele ficou bem fresco, assim, na minha memória todo esse tempo. Nossa, ele é incrível mesmo, e além de ser uma mulher negra, é no sul dos Estados Unidos, né, que é super racista. Isso, é verdade. Muito massa. Próximo é de uma autora queridinha por muitos, não tão queridinha por vários também, e é o A Troca, da Beth O'Leary. Eu amo esse livro. Eu, quando paro pra pensar nos 3 livros que eu já li da autora, esse aqui, eu ouso dizer que seja o melhor, sabe, pra mim, assim, que seja o que eu mais tenha gostado. Só que eu acho que eu não cheguei a favoritar nenhum livro dela, nem o... A Troca, não, nem o... Outro livro dela? Teto para Dois. Teto para Dois. Teto para Dois, eu também, quando eu li, eu gostei demais, mas eu também acho que não cheguei a favoritar ele. E daí, quando eu li esse aqui, eu achei esse aqui bem mais legal, mais interessante do que a proposta de O Teto para Dois. Porque aqui, várias pessoas já devem conhecer a premissa, né? Mas aqui a gente tem a história focada em 2 mulheres, que são vó e neta. A neta mora em Londres e a avó mora mais no interior da Inglaterra, e elas vão, ali no começo do livro, fazer um acordo de trocar de lugar, né? A avó vai ficar na casa da neta em Londres e a neta vai pra casa da avó no interior. E elas vão, independentemente, né, tendo ali as suas trajetórias de autodescoberta com a vida que elas vão levar, né, nessa nova realidade. Eu gostei muito porque ele traz uma perspectiva diferente, de idades diferentes, né, momentos diferentes da vida de cada uma dessas mulheres. E ainda assim mostra que, por mais que essa senhorinha aí, né, esteja já com seus... Nem lembro quantos anos ela tem, mas ela é bem idosa já. Por mais que ela esteja no que várias pessoas podem considerar o fim da vida, ela ainda assim aprende muita coisa, ela vive muita coisa legal também. Ao mesmo passo que a neta dela também precisa se livrar de certos pesos que ela tá carregando na vida, e ela vai encontrar essa leveza que ela precisa, e ela vai se reencontrar nesse período que ela vai passar no interior, também com a mãe dela, né, porque elas dividem um luto pela perda de uma pessoa da família, enfim, né? Elas vão meio que também se reconectar emocionalmente. E é bem, bem legal toda essa trajetória que as duas vão ter individualmente. E eu gosto muito porque, assim, na proposta de Teto para Dois, a gente tem um foco mais no romance. Aqui nesse livro a gente também tem um pouquinho de romance, mas o foco tá mesmo na, digamos, na trajetória dessas 2 mulheres. Então eu acho que esse livro pra mim se destacou mais entre eles, mas ainda assim eu não cheguei a favoritar, embora eu tenha uns sentimentos muito de uma lembrança boa, sabe? Quando eu fiz essa leitura, porque foi bem, sei lá, foi bem tenso, assim, me pegou bastante quando eu li, e eu gostei muito também, só não favoritei ainda. Esse eu favoritei, favoritei também. Eu já vi várias pessoas também que preferem esse ao Teto para Dois. Não, eu acho que eu prefiro o Teto para Dois, mas eu acabei favoritando os dois, assim, acabei gostando bastante dos dois, não consegui assim, escolher na hora. E por fim, então, gente, eu só vou mostrar um pouquinho aqui, porque ele é muito pesado, eu escolhi Os Miseráveis. Porque eu já não sei por quê. Quando eu terminei a leitura, a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, finalmente terminei esse livro, não aguentava mais ler ele. Era essa a sensação que eu tinha, né? E daí, também tinha muitas partes, assim, meio chatinhas, né? Uma parte muito de contexto histórico que já tava me cansando muito durante a leitura. É muito detalhado, muito. E daí, quando eu terminei a leitura, eu falei, não é um favorito, porque eu não tava gostando em muitas partes do livro. Só que quando eu lembro das partes que eu gostei do livro, são incríveis, gente. As partes que eu gostei foram as partes que mais me marcaram, e que depois, quando eu reassisti o filme, porque eu já tinha assistido o filme na estreia
estreia dele antes de ler o livro, mas eu não lembrava muito da história. Daí depois, quando eu assisti o filme após a leitura, complementou a minha experiência e ficou assim muito marcado pra mim. Foi uma leitura intensa, foi uma leitura de guerreiro, né? Porque ele é um livro muito grande, então eu acho que ele tem que ser um livro favorito, porque eu li esse livro e as partes que eu gostei são muito boas, porque ele é um livro que te comove bastante a respeito de tudo que os personagens acabam passando, da trajetória do protagonista, tudo que ele passa durante a vida dele, acaba te comovendo muito. E esse livro quase me fez chorar também. Eu acho que merecem ser livros que você diz, ele é um livro favorito, foi um dos meus favoritos, porque ele me comoveu bastante. Sim, é o que eu falei, né? Aquela faísca, né? Coisa que mexe com você, que te deixa com o emocional na flor da pele. Esse é um livro que eu acho que as partes boas, elas superam as partes não tão boas, sabe? Aquelas partes lentas, chatas, que você não vê a hora de acabar, meu Deus, é muito tenso. Bom, por fim, o livro que eu vou comentar é um livro que eu não vi tanta gente falando assim aqui no Brasil, mas que eu tinha muita expectativa e eu fiz também vídeo pro canal. Ele é um livro que não vai agradar todo mundo, ele é muito difícil, muito complexo, mas toda vez que eu olho pra ele, que eu lembro dessa história, eu fico pensando, meu Deus, realmente ele me marcou pela complexidade, que é o Vita Nostra. Esse livro eu vi algumas pessoas que não gostaram, eu vi muita gente que gostou, e esse livro, ele é realmente assim uma viagem, gente, é uma coisa, eu nunca li nada, na minha vida, eu nunca li nada parecido com esse livro. Ele é naquela vibe Dark Academia, e a gente tem uma história que é russa, se eu me lembro bem, ele começa numa praia em um outro lugar, mas a história é russa, os autores, ou não, é ucraniano, eu não lembro mais, ou é russo ou é ucraniano, é algum dos países ali, né, que estão no momento aí por um motivo horrível, mas essa protagonista, ela no começo do livro é bem jovem, né, ela tá saindo da adolescência, entrando pra vida adulta, ela tá estudando pra fazer faculdade. Ai, como eu começo a explicar, gente? No começo do livro, ela e a mãe estão passando uma espécie de férias na praia. E daí ela vai conhecer um cara muito estranho que fica perseguindo ela. É um cara muito esquisito. E ela percebe que depois que ela começa a ver esse cara e ele começa a se aproximar dela e ela tenta se esquivar, depois dessas esquivas, que ela se recusa a falar com ele, começam a acontecer umas coisas muito estranhas. Tipo, um loop infinito do mesmo dia que acontece todos os dias, sabe? Ela acorda, sabe? Ela deita pra dormir no fim do dia, quando ela acorda é o mesmo dia que ela acabou de viver. Uma loucura. E daí isso começa a deixar ela muito, sabe, surtada, até que esse cara vai acabar conseguindo falar com ela, que ela vai acabar dando abertura, e ele vai explicar pra ela que ele tem uma missão pra ela e que quando essa missão for completa, né, quando ela terminar essa missão, o dia dela vai voltar ao normal, sabe? Eles vão continuar com a vida normal de sempre. Só que, assim, é uma tarefa que aparentemente não é nada demais, mas é estranho ao mesmo tempo. Não é nada, assim, um sacrifício, sabe? Vai lá matar um bicho, mas é um negócio esquisito que ela precisa fazer ali toda madrugada, e a vida dela meio que volta ao normal e tal. Quando ela volta de... Eu tô aqui contando, né, uma resenha do livro, mas é porque ele é muito estranho. É sério, ele é muito estranho, eu preciso explicar o porquê que ele é esquisito. Enfim, quando ela volta de férias, que ela acha que ela se livrou dessa experiência maluca que ela teve na praia lá, quando ela tava viajando com a mãe, que ela acha que ela vai entrar pra faculdade, que vai dar tudo certo, esse cara aparece de novo. E daí ela vai meio que se ver presa. É tipo meio Ed LaRue, assim, que ela faz um pacto, mas é um pacto que ela se vê meio coagida a fazer, porque quando ela começa a negar as coisas que esse cara pede pra ela fazer, coisas ruins começam a acontecer com as pessoas da família dela, né, com a mãe, enfim, com outras pessoas do convívio dela. Então ela se vê meio que coagida ali a aceitar fazer tudo isso. E sim, gente, assim, eu não tô querendo dizer que a premissa não seja ruim, porque é péssimo, isso é péssimo em muitos níveis. Mas eu também falei disso lá no vídeo, eu também percebi que as histórias, quando elas são histórias mais pesadas e quando são histórias russas, elas tendem a ser ainda mais pesadas. Eu fiquei lembrando de várias histórias que eu tenho essa lembrança de ser assim. A Viúva Negra, por exemplo, ela é uma personagem russa e ela tem uma vida muito, sabe, tensa, que ninguém concorda com o que ela viveu, mas é uma história, né, que tem o seu peso e que parece que todas as criações de histórias, quando elas são, tipo, russas, elas vêm com um peso muito pesado, entendeu? E isso a gente encontra nesse livro, essa coisa de ela ser meio que forçada a fazer essas tarefas, e ela vai acabar entrando nessa academia aí que esse cara
vai encontrar uma vaga ali pra ela, uma espécie de faculdade. E é uma faculdade de coisas que, a princípio, ninguém entende direito o que acontece nessa faculdade. E assim, gente, olha, eu tô falando demais, mas só pra resumir, ele é um livro muito confuso, muito complexo, mas é uma confusão que quando você vai lendo vai meio que fazendo sentido. Enfim, foi o livro mais doido que eu já li, que eu lembro de ter lido, sabe? Mas ao mesmo tempo era um livro viciante, que eu ficava o tempo todo lembrando da história. Ele tem 500 páginas, eu li muito rápido. E até hoje, quando eu paro pra lembrar, né, da história, eu lembro do final, eu fico, meu, será que eu entendi certo o que aconteceu nesse livro? Porque é um livro muito, muito louco. E eu não cheguei a favoritar ele, porque, né, é uma loucura. Mas toda vez que eu penso nele, eu tenho todo esse sentimento de, meu, esse livro, ele não é um livro ordinário, sabe? Ele não é comum. Tem muita coisa nele que é muito além, assim. E aí eu fico pensando, tipo, eu não consigo dar um favorito pra ele, 5 estrelas. Eu nem sei se eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas eu não consigo, tipo, dar as maiores notas pra ele, porque ele realmente tem essas partes muito problemáticas que incomodam, mas que ao mesmo tempo você entende, tipo, dá pra entender dentro do contexto da história. Ai, gente, assim, uma loucura, uma loucura. Foi uma loucura, um surto total esse livro. Enfim. Amor Branco tem trazido uns livros meio doidos, assim, porque eu li o Piranesi. O Piranesi também é um livro que você não sabe explicar direito, ele é doido, mas ele é muito bom. E daí também falam do O Mar Sem Estrelas também. Ah, esse eu não li ainda, assim, mas ele meio tá aqui doido. na Eu também ainda não. Mas eu fiquei interessada. Eu acho que eu vou ler esse. Ele é uma loucura. A Glau, sabe? A Glau Costa? Uhum. Ela não gostou desse livro. A gente até conversou na época. Ela odiou. Mas, nossa, eu tive assim, eu gostei por ele ser um livro muito... Teu cérebro não para, sabe? Você fica o tempo todo tentando entender o que tá acontecendo e sua cabeça simplesmente não para. E eu achei muito estimulante isso, sabe? Essa coisa de tentar entender o livro, de tentar entender o que tá acontecendo. E eu acho até que essa parte do sombrio, da parte obscura da história, tá mesmo até nessa parte de entender, né? Porque nada é claro, nada é 100% explicado. Então tudo é meio obscuro, assim, bem como a estética do livro, sabe? Sei lá, ele é muito louco. É bom ter experiências assim. Eu acho que merece ser favorito também. Eu acho que eu não daria 5 estrelas, talvez umas 4 estrelas e um favoritado. Um livro que marcou, né? Nossa, ele foi um livro bem marcante ano passado. Eu gostei das suas escolhas. Eu acho que a gente trouxe muitas recomendações boas. Então comente aqui se você já leu algum desses livros, qual que você ficou com vontade de ler. Eu vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição. Se você assistiu esse vídeo primeiro, então agora vocês vão lá no canal da Rê pra assistir, que a gente fez ao contrário. A gente falou lá de livros 5 estrelas ou até favorito, que hoje a gente avaliando, eles não mereciam tanto 5 estrelas. Então corre ver o vídeo também. E obrigada, amiga, por participar aqui no canal de novo. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que assistiram ao vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo lá no canal. Até a próxima, gente. Tchau. Beijo. Tchau.